Notícia excelente para os investidores da Vale e outras mineradoras, porque o minério de ferro atingiu suas máximas, e a razão disso foi a suspensão das obras da Rio Tinto lá na Guiné. E é verdade também que a Lei Magnitsky está sendo um problema para os grandes bancos brasileiros. E será mesmo que o Santander Brasil tem potencial para se destacar? Uma coisa é certa, o Banco do Brasil, com as ações BBAS3, está enfrentando dificuldades na Bolsa de Valores, especialmente por conta das fake news, que se agravaram logo depois que o banco acionou a AGU contra esse problema que está ventando contra o banco. Mas está errado quem pensa que o Banco do Brasil é o banco que está caindo mais no curto prazo. Vamos entender qual é. E também, muito se fala em quais são os melhores investimentos para o ano de 2025, mas quais seriam os piores investimentos? E nesse vídeo eu vou mostrar os 7 piores investimentos de uma pesquisa recentemente publicada. E também vamos entender sobre a ótica do ex-presidente, por que os investidores estão fugindo do Brasil. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de alto impacto, justamente entendendo o que está acontecendo com o minério de ferro. Afinal de contas, o minério de ferro é a principal matéria-prima para a produção de aço e seus preços no mercado global são muito sensíveis a eventos que podem afetar a oferta, como problemas de grandes minas. A China, por exemplo, sendo a maior consumidora, acaba sendo o principal termômetro para essa demanda. E é nesse contexto que essa matéria está cobrindo um evento importante que está acontecendo na macroeconomia e que afeta consequentemente e positivamente outras empresas do setor de mineração, além também do setor de aço. Afinal, essa notícia ela está vindo lá da Guiné, que fez os preços do minério de ferro simplesmente dispararem, atingindo a máxima em uma semana nesta semana. E os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian, lá na China, subiram 2,27% e em Singapura 2,69%. Isso sem dúvida nenhuma, até mesmo para quem não acompanha o mercado, sabe perfeitamente que é uma alta monumental apenas para um dia. E qual a razão dessa alta toda? Bem, ela foi causada pela notícia de que a Rio Tinto, que é uma das maiores produtoras de minério de ferro global e é uma empresa anglo-australiana, focada em minério de ferro, alumínio, cobre e outros minerais essenciais com operações em vários continentes desde 1873. Afinal, ela explora, minera, processa recursos como minério de ferro, alumínio, cobre e minerais industriais em portfólios globais que são integrados. E ela, que é uma referência global, suspendeu as atividades na mina Sinfer, que fica na Guiné, depois que um acidente deixou um trabalhador terceirizado morto. O projeto Simandou, lá na Guiné, onde a mina está localizada, é considerado um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo, e a Rio Tinto havia previsto o primeiro carregamento de minério já para o mês de novembro deste ano. O mercado reagiu com os temores de um possível atraso no início da produção da mina, o que impactaria a oferta global de minério de ferro e, consequentemente, impulsionaria os preços, além de outros fatores, como a demanda de curto prazo da China, que permaneceu firme, mesmo com as restrições de produção nas usinas siderúrgicas no polo chinês. Além também do menor nível de embarque de minério de ferro da Austrália e do Brasil, dando suporte a esses preços. Ainda assim, a Vale tem começado a semana muito bem, com Vale 3 aqui na periodicidade semanal, continuando a sua tendência de alta de curto prazo. Podemos ver claramente nesse gráfico semanal que é o médio prazo, mostra pra gente uma visão de alguns meses até poucos anos. Então, estamos vendo um canal de baixa que foi interrompido por conta dessa alta recente que aconteceu com as cotações da empresa, e sim, estamos vendo um viés de alta nesse momento. A Vale, com as suas cotações, está buscando os R$ 56,73. Mas é claro que isso não é garantia de acontecer, afinal de contas, isso aqui é renda variável. Renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é estudar para entender qual é o cenário mais provável de acontecer. Então, se a empresa perder aqui o fundo dessa semana, na próxima semana, perdendo inclusive essa região de suporte de preços, mais relevante na minha avaliação, dos R$ 54,65, aumenta a possibilidade de vermos ela testar novamente os R$ 53,05. Mas, novamente, repetindo, a tendência de curto prazo, neste momento, é de alta das cotações. A Vale, com Vale 3, nessa cotação de R$ 54,89, está em estabilidade nos últimos 12 meses. Sinal positivo de 0,18%, PL muito barato, apenas 8,61, lembrando que é o preço dividido pelo lucro. Então, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, e o PVP, mostrando que ela está 16% acima do seu valor patrimonial,
e o dividend yield de 8,32%, mas aumentando. Afinal de contas, recentemente a empresa anunciou um pagamento de dividendos de R$ 1,89 por ação. O pagamento vai acontecer no dia 3 de setembro e a Datacom foi no dia 12 de agosto. E a Uzi Minas? Bem, se observarmos aqui a Uzi Minas, com os ZIN5, essa cotação dos R$ 4,18, ela está em lateralização de preços. Então, queda forte de 36,63% nos últimos 12 meses. Nessa cotação dos R$ 4,18, o PL é barato, 9 vezes. Mas o PVP é absurdamente descontado. Podemos dizer que está de graça, com 78% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Seria o equivalente a dizer que cada R$ 1 que a Uzi Minas vale, você consegue chegar na Bolsa de Valores e comprar por apenas 22 centavos. Mas é claro, empresa pouco lucrativa ou que investe muito, não paga dividendos. E a CSN Mineração, com CMIN3, bem, essa sim, valorização de quase 3% nos últimos 12 meses e observem só o dividend yield de 16,75%. E ainda por cima, respondendo bem ao mercado, recentemente valorizando forte. Só nessa semana, 1,41%. Seria esse um bom momento para investir na empresa? Bem, deixa nos comentários abaixo, inclusive se você quiser que eu traga o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que a gente faz o raio-x das companhias. Então, ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Mas, pessoal, mesmo que você veja alguém comentando a empresa que você tem intenção de comentar também, não deixe de comentar, porque ela faz uma avaliação quantitativa, ou seja, quanto mais pessoas pedirem a mesma empresa, maior a chance de priorizar aqui no Ativo Virtual. E nessa cotação dos R$ 5,03, fica ainda por cima muito fácil de investir na companhia, reinvestindo os dividendos, inclusive. O PL é um pouco mais elevado, 12 vezes, na verdade até um pouco mais, 12,47. Lá na gringa, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. E ainda por cima, observando o segmento de minerais metálicos, ela está ligeiramente acima, porque a média do segmento é de 10,42. E o PVP mostra que ela está 200% acima do valor patrimonial. A empresa tem um payout excepcional e está conseguindo sim ser lucrativa no ano de 2024 e também nos últimos 12 meses. Agora vamos começar a falar do setor bancário no Brasil. Iniciando por essa matéria falando sobre o Santander Brasil. Afinal, esse é um setor que tem grande peso no Ibovespa e foi abalado na última semana por uma decisão do STF e os ruídos também sobre a lei Magnitsky lá dos Estados Unidos. E a tensão gerou impasse e fez com que os bancos listados na B3 perdessem cerca de 46 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 4 dias. Mas no meio dessa volatilidade fortíssima, tem analistas que começaram a debater se os bancos poderiam ser um atrativo para o investidor e buscando também um vencedor, mesmo que fosse relativo dentro dessa turbulência. Neste caso, o Banco Santander. Mas por que seria ele o vencedor? Bem, de acordo com os especialistas que discutiram esse tema, eles apontam que o Santander teria uma saída mais tranquila do Brasil em um cenário de crise, diferente de bancos como Itaú e Bradesco, que tem sua sede aqui. O Santander é uma subsidiária de uma matriz espanhola, ou seja, na pior hipótese, o banco poderia vender a operação no Brasil e sair de forma mais fácil. Então, observem a perspectiva de análise desses analistas aqui a respeito do que seria um banco vencedor. O vencedor é aquele que consegue sair com facilidade do país por conta da imposição da lei Magnitsky e como o STF está tratando esse assunto aqui dentro do Brasil. E como aconteceria isso? Fechamento de capital, ou seja, essa é a tese reforçada pelo fato de que o próprio CEO do Santander Brasil, o senhor Mário Leão, já havia dito a analistas da Genial que não descartava a possibilidade de uma OPA, ou seja, uma oferta pública de aquisição. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual já viu essa matéria aqui, que também eu cobri no giro rápido do mercado. E essa OPA, ela serviria para fechar o capital do banco, algo que faria os acionistas passarem mais ilesos, entre aspas, por essa turbulência. Além disso, menos exposição à política. Em comparação, por exemplo, com o Banco do Brasil, o Santander é o banco privado e sente menos a pressão de questões políticas e regulatórias. Como o Banco do Brasil é uma estatal e controlada pelo governo federal, ele acaba sendo mais exposto a esse tipo de problema. A Genial Investimentos, por exemplo, ela ressalta ainda um terceiro ponto, que outros grandes bancos, no caso, citando Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e BTG, têm subsidiárias e escritórios nos Estados Unidos, o que os expõe diretamente à regulamentação americana. Já o Santander Brasil, por sua vez, não tem operação própria lá nos Estados Unidos. Então é claro que tem um ponto de controvérsia, afinal de contas, embora o Santander Brasil não tenha operação direta nos Estados Unidos, a Genial aponta que ele poderia ser afetado pelo efeito cascata, por ser controlado pela matriz na Espanha, que tem operações relevantes nos Estados Unidos. Isso reduziria
a sua autonomia em cenários de maior risco regulatório. Sendo assim, como está o Banco Santander listado na B3 com as ações SAMB11, que são as ações Unity, ou seja, a combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Nesse caso aqui, SAMB11 nos R$ 27,34 desvaloriza 7,25% nos últimos 12 meses, ou seja, um banco que já se encontra descontado e com potencial de valorização. O PL do banco, inclusive, é de 8,34. Lembrando que o Banco Santander seria um bom estudo para um Fique Preparado, afinal de contas, é um banco que também está em recuperação da sua carteira de crédito, assim como o Banco Bradesco, e vem conseguindo bons resultados. Deixe nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse esse conteúdo. Já o PVP mostra que o banco está inquestionavelmente 16% mais barato do que seu valor patrimonial, com um dividend yield de 6,5%. E já que estamos falando também do Banco do Brasil, vamos entender o que está acontecendo. Afinal, o Banco do Brasil tem enfrentado um cenário de alta volatilidade, assim como os outros grandes bancos, com preocupações tanto de ordem interna, muito citado inclusive aqui no Ativo Virtual, e se você não viu ou não se lembra, saiba que eu já trouxe o Fique Preparado do Banco do Brasil, há pouco mais de uma semana atrás, e um vídeo muito completo, de quase 22 minutos falando apenas sobre o Banco do Brasil, realmente trazendo uma visão de médio a longo prazo e ainda por cima trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, realmente tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Então, eu recomendo que você assista a esse vídeo. E nele, falei muito a respeito da situação atual do banco, tendo em vista que a inadimplência no agronegócio tem sido realmente o maior problema de lucratividade do Banco do Brasil, e ele ainda por cima está enfrentando questões externas, ou seja, a instituição que tem um grande peso no índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, é muito sensível a ruídos políticos, e a recente tensão envolvendo a Lei Magnitsky e uma decisão do STF tem gerado incerteza no mercado. E a Reuters falou recentemente que as ações do Banco do Brasil voltaram a recuar nesta semana, com uma queda de 2,2%. E o problema aqui é o movimento que tem acontecido com o que o banco chama de fake news. Inclusive, foi logo após a instituição acionar a AGU, que é a Advocacia Geral da União, contra o que ela chamou de publicações inverídicas e maliciosas envolvendo o banco. Mas por que a AGU foi acionada? Certamente você deve estar se questionando isso. Bem, o Banco do Brasil ele alega que, a partir do dia 19 de agosto, fake news e notícias falsas foram divulgadas, sugerindo que o banco estaria envolvido em sanções impostas pelos Estados Unidos, já com base na Lei Magnitsky. E essa lei impede que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de manter contas e investimentos em instituições financeiras ligadas aos Estados Unidos. O Banco do Brasil ressaltou que essas notícias causaram, abre aspas, pedidos de esclarecimento dos clientes com medo de sanções secundárias. O banco também lembrou que a divulgação de informações falsas sobre instituições financeiras é crime e com pena de reclusão. Mas o mercado não gosta disso não. Independente se o Banco do Brasil está certo ou está errado, se as notícias são fake news ou são verdadeiras, o mercado gosta de certezas e não de incertezas. Quanto mais polêmica, mais barulho, menos o mercado gosta. Além disso, tem outras questões que estão envolvendo aqui o Banco do Brasil, ou seja, a decisão do STF, com o ministro Flávio Dino, que decidiu que as leis estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil, o que foi visto pelo mercado como uma grande referência indireta à Lei Magnitsky, expondo o setor bancário a potenciais consequências, além também dos resultados fracos do segundo trimestre do ano de 2025, que eu recomendo que você assista ao Fique Preparado, que eu trouxe recentemente, justamente para falar desses últimos resultados. Então, impacto para o mercado é realmente a combinação de fatores que geram muita desconfiança, fatores políticos, incertezas de risco e fundamentos pressionados, que é o resultado do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil como anda? Bem, as ações BBAS3, nessa cotação dos R$20, desvalorizam mais de 25% nos últimos 12 meses. Ou seja, um baita desconto para quem acredita no banco para o longo prazo. Realmente, para o curto prazo, fica um pouco mais complicado. Mas, PL muito descontado, de 7,27, já foi melhor do que isso. PVP mostrando que o banco está 37% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, é como se você comprasse o Banco do Brasil por 63 centavos a cada R$1 que ele vale, e o dividend yield de 9,26%. Reparem, no último vídeo que eu falei a respeito do Banco do Brasil, estava mais de 11% o dividend yield, que foi no dividendos da semana, que é o quadro aqui do Ativo Virtual, que eu trago todos os finais de semana há mais de 5 anos sem nunca ter falhado no Ativo Virtual. E quando eu fiz a minha análise a respeito do Banco do Brasil, eu mostrei isso e ainda falei que o dividend yield do Banco do Brasil iria cair. Algumas pessoas questionaram, até mesmo se a minha fala estava enviesada, mas o tempo está provando. Já caiu para 9,26% e vai continuar caindo. Inclusive, não fique preparado,
está muito claro isso. Eu explico isso em detalhes e o que vai acontecer com o Banco do Brasil. Eu só espero que as pessoas que questionaram tenham a oportunidade de assistir o vídeo, compreender e tomar uma ação a respeito da sua própria carteira. Afinal de contas, o Banco do Brasil tem sim um dividend yield médio dos últimos 5 anos excelente de 8,5%. Agora caiu para 9,26% o dividend yield atual. Mas como eu expliquei no outro vídeo, estou explicando nesse também. Se você ainda não conhece a técnica dos dividendos sintéticos ou dividendos turbinados, eu recomendo que você conheça o assunto, independente se é aqui no canal ou não. Às vezes as pessoas confundem, achando que eu estou falando de dividendos sintéticos apenas por conta do grupo VIP. Mas pessoal, é como eu sempre falo, busquem conhecer o assunto independente do canal, porque vai acelerar muito a sua rentabilidade e também alcançar a tão sonhada independência financeira através de uma carteira previdenciária de ações. E você pode continuar com suas ações recebendo os dividendos normais e ainda por cima fazer os dividendos sintéticos. Só precisa conhecer as técnicas certas e o momento certo para fazer essas operações. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando frequentemente. Se observarmos aqui o grupo VIP de opções, fizemos com o Banco do Brasil de 28 a 32 centavos por ação. E isso é possível fazer todos os meses dependendo da sua dedicação e dos conhecimentos certos. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Ok? E se não é o Banco do Brasil, qual seria então o bancão que cai mais no curto prazo? Como eu mencionei, o setor bancário brasileiro perdeu de uma forma consolidada mais de 46 milhões de reais de valor de mercado em apenas 4 pregões, que foram entre os dias 19 e dia 22. E a queda foi tão forte que os 5 maiores bancos da B3 encerraram o período com um valor de mercado de 976,9 bilhões de reais, bem abaixo dos 995,6 bilhões de reais do início da semana. Mas a grande surpresa é o que mais se destacou nesse cenário, ou seja, foi o BTG Pactual com BPAC11 sendo o banco que mais perdeu valor de mercado no curto prazo. A capitalização caiu de 228,72 bilhões de reais no dia 19 para fechar na sexta-feira, dia 22, com um saldo de 217,4 bilhões, ou seja, uma queda monumental de 11,08%. E é claro, a perda do BTG Pactual foi maior que a do Banco do Brasil, que mesmo sendo estatal e mesmo sendo mais diretamente mirada pela Lei Magnitsky, teve uma queda de 3,26%. Então é claro que tem gente que vai olhar para isso aqui e vai pensar que tem que fugir do BTG Pactual. Já outros vão olhar com mais senso de análise, ou seja, buscando uma possível oportunidade que pode surgir, ainda mais se essa Lei Magnitsky simplesmente não pegar no país. O levantamento mostra também que o Itaú Itubi4 teve uma queda significativa de 14,71 bilhões de reais, como consta aqui na matéria. Mas de uma maneira consolidada temos queda de 4,10% em 4 dias para o Itaú, 0,43% também no mesmo período para o Bradesco, 3,26% para o Banco do Brasil, alta de 0,72% para o Banco Santander. Atenção aqui, que acabamos de falar do Banco Santander, e o BTG Pactual, queda monumental de 11,68%. Então, por esse estudo aqui, já dá para a nossa comunidade compreender quais são os bancos mais afetados e os menos afetados pela Lei Magnitsky. Então, atenção nos desdobramentos políticos que vão sair a respeito desse assunto, porque podem surgir grandes oportunidades. Agora, se você está buscando mais tranquilidade no setor bancário, também já tem a resposta aqui. Mas para nós, acionistas, o desempenho dos bancos, ela explicou muito, ou seja, sobre os riscos políticos, que é a forte queda do BTG Pactual, mostrando que o mercado está precificando um novo tipo de risco, resiliência, ou seja, a recuperação de bancos desde a última sexta-feira, mostra um sinal resiliente e que o discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, o Banco Central Americano, sobre a possibilidade de queda dos juros dos Estados Unidos,
foi o suficiente para acalmar a aversão a risco e apagar parte das perdas da semana. Sim, porque muitos investidores lá dos Estados Unidos começaram a mandar dinheiro para fora do país, buscando economias emergentes e maior risco de mercado também, encontrando o Brasil como um desses lugares. Além da seletividade, ou seja, o desempenho dos bancos não foi uniforme. Enquanto o BTG e o Itaú sofreram um pouco mais, o Santander e o Bradesco foram mais resilientes, com o Santander inclusive valorizando. Mas é verdade também que o Itaú sobra valorização nos últimos 12 meses, observando aqui o TUB3 subindo 25,36% nos últimos 12 meses, chegando a essa cotação dos R$ 33,13. Sem falar que disparado nos últimos 10 anos foi um banco de grande valorização. Basta ver essa alta praticamente sem paradas. Além disso, muito descontado no PL, 8,34% e o PVP 71% acima do valor patrimonial, entregando um belo dividend yield de 9,23%. E se você quiser, posso trazer também o Fique Preparado deste banco. Afinal, além de oferecer essa recuperação no pagamento de dividendos, como eu falei, desde 2022 que iria acontecer, o banco está valorizando muito e é excelente para dividendos sintéticos. Não muito diferente, o Banco Bradesco consegue também, com o BBDC4, gerar bons dividendos sintéticos, valorizando ainda 12,68% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 16,35, se assemelha ao Itaú em relação ao seu PL, muito barato, e o PVP 1% mais barato do que seu valor patrimonial, entregando dividend yield de 7,63%. Mas as ações ordinárias, o BBDC3, paga mais, 8,10%. Isso porque está relativamente mais barato. Já as ações do Banco BTG Pactual, como BPAC11, nessa cotação dos R$ 43,14, valoriza forte, quase 20,5% nos últimos 12 meses, o PL um pouco mais caro, 12,35%, e o PVP mostrando que o banco está 160% acima do valor patrimonial, entregando dividend yield de apenas 2,44%. Mas agora vamos falar dos 7 piores investimentos desse ano. Porque enquanto alguns investidores da Bolsa de Valores tiveram a oportunidade de ter ganhos de mais de 100% em 2025, na outra ponta existe o grupo de ações que amargam fortes perdas. E é claro que a análise dessas ações é crucial para entender os setores que enfrentam os maiores desafios e riscos do mercado. Nesse estudo mesmo, tem ações que desvalorizaram 83,90% no acumulado do ano. E aqui está os 7 piores, começando com a Azul Linhas Aéreas, na primeira posição, a Azul 4, queda de 83,90% no ano de 2025 e também teve queda de 77,89% em 2024. A Recrusul RCSL3 teve uma queda de 75,16% nesse ano e 33,33% em 2024. A Gol também não ficou muito para trás não, caiu muito forte na terceira posição com Gol L54, queda de 71,60% neste ano e 85,51% em 2024. A Viveu, queda de 57% em 2025, quase 85% em 2024. A Oi, nem precisa dizer, não é mesmo? Com Oi BR3, queda de 56,72% em 2025 e 78,87% em 2024. A Infracommerce, queda de 54,95% neste ano e, pasmem, 96,76% em 2024. E, por fim, a Raizen, também figurando aqui entre as 7 piores posições, com queda de 52,31% em 2025 e 45,97% em 2024. E será que tem investidores fugindo do Brasil? Bem, vamos entender qual é a visão aqui do Michel Temer, ex-presidente do Brasil. E, na verdade, o Michel Temer foi muito direto. A insegurança jurídica é um dos maiores entraves para a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Para ele, quando as normas constitucionais não são cumpridas ou são reinterpretadas de forma instável, os investidores recuam. E o Temer defendeu que, para atrair mais investimentos, o país precisa de previsibilidade de cumprimento da lei, apontando também a atual crise diplomática com os Estados Unidos, que para ele teve um exagero na postura do Donald Trump, mas para ele, o governo brasileiro também falhou em ter uma resposta diplomática mais direta. O ex-presidente sugeriu uma postura mais pacífica de mostrar que o Brasil não quer briga. Ele ainda destacou que o pano de fundo da crise não é apenas a relação política, mas também a disputa econômica. A liderança do Brasil nas iniciativas do BRICS, como a de reduzir dependência do dólar, é vista pelo Temer como um ponto de atrito. Para ele, a desarmonia entre os poderes também reforça a percepção de instabilidade. Então, em resumo, ele enxerga insegurança jurídica, riscos políticos e econômicos e volatilidade. Mas e para você? Vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.